Pastor Silvio, da Igreja Batista Monte Sinai, aqui em Montes Claros. Muito bem, deixa eu aparecer na foto. Rapaz, aí. É contigo, garoto. Muito bem. Então, vai ficar só eu na tela, é? Só você na tela. Isso Meu mesmo. Deus. Eu tô aqui no cantinho, é só para mim poder ver você. Você Senão, está ouvindo direitinho, né? perfeito e gravando perfeitamente. Muito bem. Boa noite para vocês todos. Aqueles que estão ao alcance, está todo mundo aqui na tela, mas eu vejo aqui a Irã, a Andréa Carine, Daniel Filho, Dé São Paulo, de Jacobina, Edson Miranda, pastor Edson, Eleila Costa, lá de Aracaju também, Jéssica Poliana, pastor Lopes, Liz, Márcia Belém, Matheus, Raquel Soares, Tiago, Warley e também pastor Wendel. Deus abençoe vocês, muito bom poder compartilhar com vocês hoje aqui esse tempo de leitura, né, de crescimento, de compreensão. Então, nós vamos ler aqui o texto, e antes disso eu quero com vocês fazer uma oração, pedindo que Deus nos ajude, nos oriente. Vamos orar então. Deus, muito obrigado pela oportunidade, especialmente pela parte da tecnologia que nos favorece, nos possibilita falar a tantos servos e corações espalhados no teu país, nesse país maravilhoso, esse Brasil nosso, e que a palavra de hoje seja de fato uma palavra de despertamento para cada um de nós. Obrigado pela vida do pastor Lopes, toda a equipe, do Masterclass, toda a equipe que apoia, que está dando suporte, todos que acompanham, aqueles também que acompanharam através da gravação, que a mão do Senhor seja com cada um dos teus filhos. Obrigado por tudo, nos dê o discernimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu vou ler para vocês aqui, ainda que há algumas partes, alguns textos, né, salteados para a nossa compreensão melhor. Lucas 14, verso 25 a seguir. É Lucas 14, verso 25 a seguir. O texto diz assim: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando, se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular e depressa verificar se tem os meios para concluir? Pois bem, ele continua, para que não suceda que, lançados alicerces, não a podendo acabar todos os que virem, zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo combater com outro rei, se não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra eles com 20.000? Mas o contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aí ele termina dizendo: o sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. E ele termina com a palavra muito própria lá de Apocalipse, quando ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, me parece, à luz da palavra do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que esta informação do capítulo 14, a partir do 25, ela não é uma informação apenas para que a gente leia e guarde. Parece-me que é para que nós possamos ouvi-la e, portanto, praticar, uma vez que ele chama atenção
para nós de 3 exemplos. O primeiro é do construtor, que constrói e não calcula, uma hipótese. Segundo, o rei que vai à guerra e não calcula, também uma hipótese. E aí o outro exemplo, ele usa o exemplo do sal, não mais hipótese, mas também real. O sal pode perder-lhe o sabor. Qual é a finalidade do sal? Ele diz, o sal tem a finalidade para o monturo, para ser pisado, não presta nem para a terra e nem para o monturo. Então, esse sal aqui, ele tinha 2 finalidades, uma para a terra e outra para o monturo. Eu espero que nós tenhamos tempo de falar também disso aqui. Mas antes do verso 25, nós encontramos o Senhor Jesus falando para os discípulos, logo depois da cura de um homem, ele fala aos discípulos, a partir do verso 7 até o 24, ele fala ele conta a história da parábola de uma festa, de um grande evento, e dos primeiros lugares, e aí ele conta que as pessoas que foram convidadas começaram a se desculpar. Primeiro ele fala dos primeiros lugares, depois ele fala da festa, então tudo tem uma conexão muito linear dentro desse assunto que é a proposta do discipulado. Só depois que ele trata da cura, depois que ele trata, e aí nós vamos ver que o texto fala que estava diante dele um homem, né? Um homem aleijado, um homem com algumas deficiências. Ele fala dessa cura. Segundo, ele fala daqueles que talvez estejam procurando primeiros lugares, e aí ele dá uma repreensão, que a gente não deve buscar os primeiros lugares. E aí ele vai para o terceiro assunto do tema do capítulo 14, que ele fala da grande festa. E ele dá aquela parábola contando a história de que um homem fez uma grande festa, tal. E aí ele começa a contar, ele termina aí a parábola da grande festa dizendo, olha, no verso 23, ele diz, respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga, interessante essa palavra, obriga a todos a entrar para que a casa fique cheia. Aliás, para que a minha casa fique cheia. Então, ele termina, teoricamente, essa parábola dizendo que a casa deveria ser cheia até pelo ato de obrigação, não é? Até por uma questão de obrigação. Então, a gente tem que encher a casa e é quase que uma teórica imposição do céu para que essa casa esteja cheia. Eu acho muito interessante essa questão que Jesus ele diz assim, olha, a casa cheia. E aí nós entendemos que nós temos dois propósitos nesse texto de Lucas, capítulo 14. O primeiro, ele fala da salvação. Nos parece que, enquanto a salvação, a casa deve estar cheia. O desejo de Deus é que a casa esteja cheia. Agora, ele comuta esse assunto da salvação para o tema discipulado. E aí, quando ele fala de discipulado, aí ele traz alguns assuntos muito sérios que são abordados, eu diria, não pelo apóstolo Paulo, com todo respeito a Paulo, nem pelo apóstolo Pedro, também respeito a estes homens proeminentes do reino, mas ele fala da própria palavra, é Cristo que está esboçando esse assunto. Então, me parece que ele tem 3 assuntos anteriores. Ele fala da cura de uma pessoa, ele fala daqueles que ascendem, que desejam ascender aos primeiros lugares, e ele fala daquele grupo que precisa ser obrigados a entrar na casa cheia, né? E ele conta a história, a condição desses que devem encher a casa. Para que então ele possa entrar no assunto fatídico de Lucas 14, que me parece ser o tema central, que é o trabalho do discipulado. Então ele diz no verso 25, ora, depois dele ter dito tudo isso, depois de ter feito a cura daquele homem, depois que Jesus, depois da cura, depois da explicação acerca dos primeiros lugares e depois acerca
da questão da grande festa, da casa cheia, ele agora vira a página e diz: depois desses três assuntos, parece-nos que a multidão que o ouvira está seguindo Jesus. Veementemente, o texto é claro. E aí Jesus dá uma pausa e diz: olha, vocês querem me seguir, afinal, para quê? Qual é a intenção de vocês em seguir-me? Verso 25, ele é bem claro dizer: grandes multidões o acompanhavam. Mas o texto não deixa nenhuma dúvida ao que nos parece aqui. Enquanto a multidão acompanhava, o texto diz que, e ele, voltando-se, imediatamente ele vira para a multidão. Não houve um intervalo de um dia, 2 dias, de uma reflexão, de uma reunião, de comissão, não. As multidões estão acompanhando Jesus, teoricamente, por causa daquela cura, sim, talvez, bem provável. Agora a multidão também o segue porque Jesus havia ensinado que o reino de Deus não são os primeiros lugares, aspirar, ascender aos primeiros lugares. Muito bem. E ali você tem uma turma que foi, talvez, achada na própria parábola, quando diz ele quer que a casa esteja cheia, cabe todo mundo na casa, os aleijados, os pobres, os mancos, as pessoas simples, os menos favorecidos. Então talvez alguns identificassem com aquela palavra: esse é o cara que eu vou seguir. E eles foram no vento da cura, no vento talvez da suposta humildade, não querer mais ascenderem aos primeiros lugares, e agora eu quero preencher a casa, porque esse homem nos aceita na casa do tal Deus, do tal céu, etc e tal. Muito bem, que processo maravilhoso. Mas Jesus para e diz: vocês querem me seguir, afinal, para quê? No verso 25, ele muda a história e ele diz: espera aí, voltando-se, e lhes disse: se alguém vem a mim por vir, vocês não entenderam a mensagem. Vocês vêm a mim atrás da cura? Vocês vêm a mim por uma suposta humildade, não ascender aos primeiros lugares? Vocês vêm a mim porque apenas querem encher a casa? É isso que vocês querem? Ele disse: eu preciso dizer algo a vocês. Vocês vêm a mim, e eu quero que vocês fique claro. Jesus disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, aborrecer aí é amar menos. Se você vem a mim e não tem a perspectiva de amar menos, e aí Jesus ele é muito direto, ele é muito enfático. Ele diz: amar menos o seu pai, a sua mãe. Então ele fala de uma família master. Depois ele fala de casamento, amar menos a sua esposa, o âmbito do ciclo de casamento, aquele que deixou pai e mãe, agora está fazendo a sua família, agora master. A família master foi deixada, agora eu estou criando a minha família master. Ele disse: se você não tiver a capacidade de amar menos até a própria esposa, 4. Aí ele diz: dentro da sua família master que você está criando, você deve ter a capacidade de amar menos os seus filhos, em detrimento a mim. Jesus dizendo: amar menos os filhos, amar a mim em relação aos filhos. E aí ele diz: irmãos, aí ele vai para o lado da parentela. Ele entra no campo da parentela. Amar menos irmãos, irmãs, e aí ele vai para o assunto mais grave. Ele disse: até a sua própria vida. Se você não tiver condição de fazer isso, ele diz o tema principal. Ele diz: você não pode ser meu discípulo. Ok. Se você não pode ser meu discípulo, você não pode me seguir. Ah, mas o senhor falou que a casa devia estar cheia. Muito bem, eu disse que a casa deveria estar cheia. No âmbito de estar cheio, nos parece ser salvação. Vocês têm lugar ali. Agora, o salvo precisa entender o papel do discipulado. E discipulado não é apenas participar de uma igreja, não é apenas estar salvo. O discipulado é, sem dúvida, o processo de aprender a desprender. Eu aprendo com Cristo a me desprender de um amor que talvez me impeça de fazer aquilo que ele propõe que eu faça, que é o discipulado. Então ele diz: muito bem, agora que vocês aprenderam a amar menos, eu preciso lhe dizer a próxima etapa do processo discipular. Pois não, Senhor, nos diga-nos. Certamente alguns aqui já passaram pela peneira, né? Pela peneira
E aí ele diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, ele repete a frase: não pode ser meu discípulo. Então, é bem claro isso, porque isso é complexo. Ao mesmo tempo que é claro, é complexo. Porque como é complexo, pastor? É complexo porque Jesus usa um termo ligado à morte, ligado a peso. Note vocês o detalhe que talvez passa desapercebido dos nossos olhares. Veja o texto do verso 27 que diz: e qualquer que não tomar a sua cruz. Ora, ele poderia ter dito tomar a cruz, mas ele é bem claro no artigo definido: sua cruz. É a sua cruz. Ele é definido e possessivo. É a minha cruz. Não é a cruz de Lopes, é Silvio com a sua cruz. Então, Jesus ele diz a sua cruz. Ora, para que alguém naquela época, naquela circunstância, pudesse carregar uma cruz, é provado que essa pessoa que o carregara a cruz seria não desaprender, desprender, né? Então, isso, desprender. E aí é correto pensar que alguém que carregasse a cruz naqueles dias fosse alguém julgado e condenado. Eu vou repetir para ficar claro, como lindo dia de sol. Era preciso, na verdade, era correto compreender que alguém que carregasse a própria cruz deveria ser um indivíduo que fora julgado e condenado. E, além disso, ele o levaria com a seguinte questão, com o que é óbvio, ele deveria levar a cruz para então enfrentar a cruz, para então morrer na cruz. Veja que, e qualquer que não tomar a sua cruz. Ora, mas então seguir a Cristo implica, inclusive, que eu seja julgado? É correto dizer que sim. Mas que tipo de julgamento seria esse? Eu não quero isso. Pois é, aqui está. O não querer ser discípulo não é uma decisão minha, não é uma decisão sua. O querer ser discípulo é uma decisão que vai nos gerar os bônus, vai nos gerar as benesses desse processo discipular. Veja que ele não se dirige aos que encheram a casa, ele se dirige aos que querem segui-lo. E ele diz: seguir-me implica em ser discípulo. Em ser discípulo tem que amar menos coisas e pessoas. 2, em ser discípulo implica em carregar a sua cruz. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você está disposto a julgar a você mesmo e carregar uma cruz que você sabe que você é culpado do pecado? Você é de fato consciente de que você é um pecador mesmo, embora redimido, mas você continua sendo pecador? Ah, Senhor, eu entendo. Essa é a minha cruz. Então, por favor, carregue. E leve até o ponto do patíbulo para que você compreenda que lá você vai experimentar a cruz. Mas como eu vou experimentar a cruz, meu Deus? Um discípulo de Cristo deve morrer para as suas próprias paixões. Um discípulo de Cristo deve morrer para as suas próprias paixões. São as minhas convicções pessoais, são as minhas lutas que me fazem ser apenas o salvo na igreja e me esquivar de carregar a cruz. Isso me torna um salvo, mas não me transforma num discípulo. E salvos que não carregam as suas cruzes são salvos que experimentam crises na compreensão do verdadeiro chamado de salvo. Ele é um salvo inoperante, ele é um salvo inerte, ele é um salvo estéril. Ele não produz outro, ele não gera outro. Então, para ele, é muito tranquilo ser apenas salvo.
Ok, então isso já basta? Sim, se eu quero ser um salvo, apenas já basta. Mas quando eu sou apenas um salvo, sem carregar a cruz e compreendê-la, de que ela é a minha razão dos meus pecados, e eu preciso levá-la até o ponto de morrer, morrer para os meus pecados, é provável que eu ainda seja um salvo que na igreja dê uma voltinha praticando os meus pecados ocultos. Então, o senhor está dizendo, pastor Silvio, que quando nós nos tornamos discípulos de Cristo, nós não pecamos? Eu não só estou dizendo, como eu estou afirmando, que o processo discipular com Cristo nos torna menos feridores da cruz, menos atiradores no Redentor, porque eu passo a compreender que eu fui morto, que as minhas paixões foram enterradas naquela cruz e que agora eu sou um igual a Cristo. Eu vivo por fé, eu ando por ele. E se eu ando por ele, isso além de ser edificantemente espiritual, isso é produtivamente numérico, porque eu não passo mais pelo status de uma vida salva, estéril. Eu agora sou um discípulo que multiplico. É o tema de hoje à noite. Eu apenas não sou o discípulo, o ser, mas eu agora passo a fazer discípulo. E ao fazer discípulo, eu já experimentei duas etapas cruciais hoje à noite. Eu já aprendi a amar menos as coisas que me impedem de ser um seguidor de Cristo. E dois, eu aprendi a carregar a minha cruz. Eu aprendi, indubitavelmente, a morrer na minha cruz. Porque na minha cruz era o madeiro que estavam as minhas paixões. E agora eu passo a ser um ser não apenas salvo, mas salvo, livre e seguindo alguém que me dá o manual para fazer essa multiplicação. Como, pastor? O texto diz: pois eu quero que você entenda o terceiro passo. Ele diz: você tem que calcular custos, você tem que calcular se esse seu processo discipular de fato está sendo correto. Se não está sendo correto, é bem provável que eu esteja fazendo algo como um salvo. O salvo, ele quer a glória para ele. Ué, mas o salvo não basta? Salvo estéril não basta. Ele apenas preenche a casa. Aliás, eu até poderia mudar o nome de salvo. Mas ele está na casa, pastor. É verdade. As 10 virgens também estavam prontas. As 10 virgens também tinham azeite. As 10 virgens também eram virgens. Se isso for redundância, as 10 virgens também carregavam lamparinas, mas as 10 virgens que completam a igreja, ou que parecem ser o modelo do reino de Deus, elas dormiram. Não as 5, mas todas. Só que no momento final do alarido, apenas 5 entraram para as mansões. E as outras 5 não faziam parte da igreja? Óbvio que sim. E onde elas eram? Talvez elas eram apenas aquelas que enchiam a casa. Mas não queriam seguir Jesus. Elas não queriam praticar o processo que Jesus havia ensinado. E agora ele vem para a terceira etapa. Ele diz: vocês precisam calcular. Calcula. Tá, mas o que significa calcular? Jesus é inteligente. O reino de Deus é sábio. O reino de Deus nunca chamou ninguém para investir no reino de Deus e ficar com a conta negativa. Com Deus não existe isso. O reino de Deus nunca chamou ninguém para investir e ficar com a conta negativa. No reino de Deus, todos, fatidicamente todos que são chamados a investir nesse reino, eles recebem o retorno. E quando Jesus diz: calculem o discipulado. Se você vai para um discipulado como um cara que construiu a torre, mas não tem como terminar, desista. Ou seja, se você está indo para um discipulado e não sabe o que vai fazer e vai deixar as coisas no meio do caminho, não entra nesse negócio. Você vai colher ônus e não bônus. Talvez os dividendos não serão recolhidos como se espera. Você vai recolher
os ônus e não os bônus. E aí você vai passar a ser envergonhado, porque vão dizer para você, olha lá, começou e não terminou. Ele é aquele que começa e não termina, ele começou e não terminou. E ele diz, a mesma coisa é o rei, não calculou, e ao perder a batalha, é melhor que ele não perdesse, mas que ele fosse solicitar um acordo de paz. Muito bem. E ele sempre termina com aquela frasezinha mágica, não pode ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. E aí ele disse, muito bem, eu preciso que você aprenda a quarta exigência, o quarto passo. É preciso que você, no verso 33, aprenda a renunciar tudo que você tem. E aí ele fala daquilo que a gente carrega como valores. Eu não posso entrar no discipulado preocupado em a minha conta bancária ser completamente gorda. Não era, pastor, mas o senhor acabou de dizer no terceiro modelo que a gente investe e não fica de sacola vazia e não tem uma conta negativa. Ótimo, quando a gente investe no reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. A nossa conta não volta vazia. Não. Agora, aqui está falando daquilo que é material, que é o quarto ponto. Eu estou tão apegado com as minhas coisas materiais que eu não posso entrar nessa onda de discipulado. Basta-me apenas preencher a casa. Basta-me apenas ser um teórico salvo. Mas se eu quero ser um discípulo, eu preciso experimentar 4 estágios, eu diria. Primeiro, eu preciso experimentar amar menos coisas, pessoas e até a minha própria vida. 2, o segundo estágio, eu preciso experimentar matar as minhas paixões. Carregar a minha cruz e dizer para a cruz, olha, fique nela as minhas paixões. 3, eu preciso compreender que eu preciso calcular. Fazer um cálculo. E quando eu faço o cálculo, Deus está dizendo, você não vai ficar no vermelho não, filho. Esquece tudo que você está preocupado com a sua vida emocional, com a sua vida espiritual. Tem dividendos bons para você. Tem bônus para a sua vida. Você vai receber unção, vai receber confirmação, a minha presença plena, a tua família vai ser bênção, você vai ser uma pessoa próspera no reino de Deus. Que maravilha. Que maravilha. Quarto estágio, eu preciso compreender que chegou a hora mais difícil do processo. Eu preciso abandonar as minhas vaidades financeiras. Aquilo que eu acho que nunca posso deixar para fazer um discipulado. Ok, muito bem. Então agora eu estou pronto. Agora eu ouvi isso, ele disse, vocês são igual sal. Quem sai do aspecto de encher a casa apenas de preencher banco e passa por um processo de ser discípulo meu, de andar comigo, de seguir-me, vocês enfrentam o estágio de ser sal. E ser sal é salgar. Sal não é para temperar a panela. Esse sal aqui, ele era para cobrir o chão e para tampar um monturo. Tampar um monturo é tampar um monturo. O monturo aí significa monturo. E monturo significa fezes. Detritos humanos. Os soldados romanos recebiam o salário, algumas vezes em forma de sal. E o sal originou a palavra salário. E o sal era carregado como um dos elementos para impedir, eliminar o processo de putrefação das fezes. Sal da terra não é sal da panela. Alguém diz que a gente tem que ser sal para temperar a panela. Não, a gente é sal da terra. Se o sal perdeu o sabor, ele não presta nem para proteger a terra em tempo de lama, porque esse sal aqui, não é o sal da gente que derrete no chão, que tem sódio, potássio. Esse sal daqui da Bíblia era diferente do nosso. Ele criava uma película, uma camada como um mármore no chão. Se perdesse o sabor, ele não servia para essa camada pelicular. Como também,
Se ele perdesse o sabor, ele não impedia mais a eliminação do monturo. Ele não servia nem para o monturo, nem para colocar em cima do cocô. E se eu sou um que preencho a casa, se eu sou um crente que preencho apenas a casa, se eu sou mais um contado no volume, se eu sou mais um crente que preenche a casa apenas para preencher, para ser contado no censo da igreja, para ser tido como apenas mais um no rol de membros, e não sou um discípulo de Cristo, porque eu não experimento os 4 estágios, talvez é provável que a minha vida não tenha mais o poder de impedir a putrefação desse pecado, desse detrito que o mundo tem, chamado pecado. É por isso que nós estamos vivendo uma era que muitos crentes, ditos crentes, estão apenas preenchendo a casa, mas não querem seguir Jesus. Não querem ser e nem fazer discípulo. Porque ao passo que eu sou um discípulo, eu me torno também um fazedor, um construtor, um multiplicador de discípulo. E notem, para encerrar, meus irmãos, Jesus não disse que ele nos convidaria para o mundo e que seria fácil. Ele disse que no mundo seria difícil, mas ele nos garantiu em Mateus 2 verdades, 28, lá no final ele diz: eu vos envio para que vocês sejam discípulos e façam discípulos. E eu digo a vocês, primeira verdade, vocês serão e farão. E segunda verdade, eu estarei convosco. Eu estarei convosco todos os dias. E aí eu sou enfático a dizer, Deus nem sempre está com o crente que preenche a casa. Eu vou repetir para ficar claro. Deus nem sempre está com o crente que preenche a casa, mas ele sempre está e estará com o crente que é discípulo, que se torna discípulo. Ele disse, vão e façam discípulos. Ou seja, ao fazer discípulo, ele disse, vocês estão fazendo o que eu quero que vocês façam. Quero que vocês repliquem, multipliquem, sejam a minha imagem em vocês no outro, e a imagem minha de vocês no outro vai para o outro. É a minha imagem minha de vocês no outro, que está no outro, vai para o outro. Esse é o processo regular, discipular. Ele é doloroso, mas ele é prazeroso. Ele gera benesses. Ele não gera conta negativa. Ele gera bônus e nunca ônus. Eu espero que você seja, nesta noite, muito mais do que um discípulo que segue. E seguir a Jesus é seguir cegamente. Onde ele pisar, eu piso. O que ele fazer, eu faço. Se ele não fez, eu não faço. Isso é muito simples. Agora, eu espero que você seja um discípulo e não apenas um preenchedor da casa. Porque de preenchedores de casa nós estamos fartos. Preenchedores sempre quererão as estrelas. Preenchedores quererão sempre o primeiro lugar. Preenchedores quererão sempre a cura da carne física. Preenchedores quererão sempre dar uma desculpa. Eu não posso ir para casa. Mas discípulo não. O discípulo segue. O discípulo aceita. O discípulo é discípulo. O discípulo renuncia. O discípulo impede a putrefação do pecado. Seja discípulo. Faça discípulo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pastor Lopes. Amém, pastor Silvio. Amém. Eu vou pedir às pessoas que querem fazer suas perguntas, que deixem por escrito, para a gente poder coordenar aqui, porque às vezes, se a gente abrir aqui o áudio para as pessoas e perguntarem, às vezes a pergunta foge e a gente fica colocando muito assunto. Ok? Pastor Silvio, por que nós temos essa dificuldade em ser discípulo? O que você pensa? Porque você não falou em fazer discípulo, né? Não falou diretamente, mas nas entrelinhas foi muito bem claro que você disse que fazer discípulo primeiramente tem que ser. Quem é discípulo fará discípulo. Então, por que nós temos essa dificuldade
em ser discípulo? Eu entendo que eu acho que eu fui bem claro. Não, você falou, eu quero, É, eu quero é, dar a ênfase aqui. agora, repare bem, Pastor Lopes, eu acho que, a princípio, muito diretamente, eu acho que a gente herdou uma questão mais cultural de ser a igreja, né, contemplativa, ser a igreja apenas que contempla, né, e hoje eu quero ser bem claro, talvez até irônico, talvez a gente contempla mais a nuca do irmão, né, porque a gente senta naquele formato um atrás do outro, né, e a gente contempla mais a nuca do irmão e contempla, oh Deus, que bênção, mas ao sair do culto eu me torno apenas um que preenchia aquela casa, mas durante a semana eu não gero discípulo. Eu acho que isso é mais um pouco cultural, né? A partir de Constantino, a gente viu que nós passamos a experimentar, né, esse novo modelo de igreja do nosso século, né, em que a gente fica sempre num dia da semana, um dia especial e tal, e aí a gente passa a ter uma semana totalmente improdutiva. Não falamos de Cristo e, pasme, talvez nós nem sejamos de Cristo, sejamos apenas um preenchedor de igreja mesmo. Então, o grande processo é, quando eu me torno o discípulo de Jesus, eu automaticamente me preocupo em que outros da minha casa, da minha família, da minha cidade, do meu bairro, também sejam discípulos de Jesus. Aí eu penso no processo de fazer mais discípulos, entendeu? Muito bom, pastor Silvio. Antes de fazer a leitura da pergunta aí de Airan, eu vou fazer uma outra, que você respondeu então, que é as dificuldades em ser discípulo é a questão cultural. Beleza. E como é que cria uma cultura disciplinar? Você tem lá um projeto na Igreja Batista Monte Sinai chamado Vida Discipular. Como é que se cria? Né? Dê aí para nós aí o como, né? Eu, Às vezes as pessoas não gostam de receber essa pergunta, né? Como fazer isso? Mas diga para nós qual é o sim, caminho para criar uma cultura discipular na exato. igreja. Exato. À medida que eu penso que nós, a primeira pergunta, né, nós fomos culturalmente afetados com a questão da igreja nova, da igreja né, essa igreja que contempla a nuca, né, que contempla apenas né, enfim. Eu acho que a gente parte para a segunda parte, que é a pergunta que você fez. Como então começar a mudar essa mentalidade? Bom, se é uma questão cultural e culturas a gente aprende e também desaprende, a gente precisa fazer um processo, eu diria, muito sólido, mas também muito objetivo. Quando eu falo objetivo, eu falo de eu vou usar um termo técnico da venda, né, no comércio business de venda, que é agressividade, né? Que é agressivo. O que é agressivo? Ora, nós vamos vender um novo produto, nós temos um novo tipo de veículo chegando no mercado brasileiro. Então, nós somos contratados por essa empresa para vender os novos veículos que chegam importados aqui na nossa nação. Bom, então eu preciso ser agressivo. Que tipo de agressividade? Eu preciso mostrar para o meu suposto cliente, propenso cliente, que aquele carro que ele está usando é um carro ruim. Mas por que ruim? Olha, eu vou te dar um exemplo. O meu carro são 7 anos de garantia. O meu carro, depois de 7 anos, ele vai ser substituído por outro. Você tem uma garantia de 7 anos. Em tese, quando você compra outra coisa, a gente tem um preço menor, com os efeitos maiores de carro, emissão de combustível menor, um carro mais robusto, um carro mais econômico e tal. Então, essa agressividade que hoje está muito presente nas telas das nossas mídias, né, das propagandas, a gente precisa chegar para o nosso cliente, o nosso crente na igreja, dizer para eles, olha, irmãos, nós temos tido 30 anos nesse novo modelo. O quanto nós avançamos, se a gente fizer uma estatística de anos que nós temos nessa comunidade, instalado aqui na rua tal, né, no bairro tal, há 30 anos, e nós temos 200 membros, 300 membros, ok. O quanto nós perdemos, e em que pese a variação de saída desses membros, né? Quantos saíram, por que saíram, né? Por que quantos foram? Porque a gente é muito saudosista, fulano era daqui, não é mais, mas por que saiu, né? Onde houve esse momento de ruptura? Então, aí a gente faz a pergunta, o nosso modelo atual, ele está dando certo? Ele é eficaz? Não, não é. Por que ele não é? Primeiro, ele não é porque ele não é bíblico.
Não diga um negócio desse para mim. Não, ele não é porque ele não é bíblico, né? Ele não é bíblico. Então, isso é complicado. Eu estou numa live aqui, depois eu te ligo. Então, o nosso modelo não é bíblico. O nosso modelo, ele foi humanizado. Não, não concordo. Pois concorde. Por isso que nós batemos sempre naquela tecla. A gente não está criando um novo jeito de uma roda. A gente está voltando aos princípios, pelo amor de Deus, gente. Está na Bíblia. Jesus disse: vão e façam. Ah, tá bom. Vocês querem encher a igreja? Então, que encha. Sente lá domingo a domingo. Agora, durante a semana, o que essa igreja pode multiplicar? Tá, se eu tenho 200 pessoas numa igreja domingo à noite, como fazê-las se tornar 400 pessoas no final do mês? Aí eu digo para vocês, é simples. Mas como é que é simples? É uma questão de mentalidade. Cada um daqueles 200 que frequentam o domingo à noite, que são crentes em Cristo, espera-se que sim, sejam agora um divulgador desse novo produto, que não é novo, mas que é Cristo. É novo porque é Cristo. E esse produto, ele é agressivo mesmo. Ele diz, olha, esse produto nosso cura você, esse produto restaura a sua vida. Cura de quê? Cura o seu casamento, cura a sua vida, transforma a sua história, te dá uma vida nova, te dá uma vida boa, uma vida em Cristo. Agora, como eu vou falar isso? Eu preciso experimentar o produto. Preciso vestir a camisa do produto. Então, eu acho que o processo, pastor Lopes, de trazer essa vida discipular para a igreja é começar a caminhar com a igreja. Por exemplo, na Monte Sinai, em que pese uma igreja de 38 anos agora atualmente, quer dizer, você já tem raízes muito duras, você tem raízes muito fincadas de um modelo que eu diria não bíblico, de novo, mas um modelo que a gente criou, que está bonito, de sentar todo mundo ver a nuca do outro. Agora, esse agressivo, ele também, a menina disse aqui, Liz, agressivo e intencional. Por quê? Porque aí, o que é que nós fizemos? Nós começamos na escola bíblica, tá? Nós temos as salas de aulas formadas, o local do saber. Ora, não é assim que o mundo age hoje, querendo colocar as suas ideologias via escola? Então, eu também vou trazer a ideologia de Cristo, que é a verdade, que é o caminho, que é a vida, que é o discipulado, que é a vida discipular. Então, ele entra pela igreja. Aí eu vejo muita gente, eu tenho escola discipuladora. Não tem, porque a escola bíblica discipuladora é diferente. Eu tenho que já fazer um processo. Então, na minha escola, a gente começa a tentar trazer um material, um livro, um estudo. Aqui nós usamos um módulo chamado Vida Discipular 1, 2, 3 e 4, que é da Junta de Missões Nacionais, um manancial, um negócio extraordinário. E aí a gente começou a trabalhar o quê? Trabalhar fortalezas da mente, dúvidas no coração, dureza, casamentos quebrados, vidas quebradas, porque se a gente observar, essas coisas estão dentro da igreja. Eu não acredito, pastor, estão, a não ser que não esteja na tua, muito bem, se não tiver na tua, muito bem, maravilha, glória a Deus. Na minha, enfim, tem alguns, então assim, você tem casamentos quebrados, você tem traição, você tem crente endividado, você tem crente comprando e não pagando, você tem crente dando péssimo testemunho, você tem crente mentindo, você tem crente exibindo o corpo na rua, você tem crente dando mau testemunho no bairro, você tem crente tudo. Eles estão lá domingo a domingo sentados na igreja, mas eles não geram outros. Então, eu preciso mudar a mentalidade desses discípulos. Para isso, eu preciso tratar desses de Cristo. Como é que eu trato? Aí é a aplicação daquilo que a gente chama vida discipular. A gente vai na Bíblia, a gente vai no material didático, a gente vai na vida do professor, a gente vai na vida do pastor dizendo, olha, você precisa ser um discípulo, não apenas um preenchedor de igreja, não um membro. E à medida que essa capacidade vai sendo tomada no coração desses crentes, é a igreja toda, pastor? Não. Oh, meu sonho, como disse o William Salgado, meu sonho, quisera eu que fosse a igreja toda, mas não é. Por que não é? Porque tem muita gente que resiste, muito quanto, mais ou menos, eu não sei, varia de cada realidade. Tem igrejas que tem um número maior que resiste. Aí orienta o pastor a sair da igreja, procurar outra. Então, a ideia geral, então, é a troca dos enchedores da igreja por discípulos, né? Discípulos, exato. E como Liz aí bem colocou, que é de forma agressiva e intencional. E você colocou aí o uso da escola bíblica, né? E aí pode utilizar o próprio do culto da nuca, né? Isso. Transmissão da mensagem. Mas a Irã está participando e ela colocou isso, Silvio. Queria que você já analisasse. Acham que a igreja hoje vive essa inércia de discipular devido ao esfriamento do amor? Esse amor ao próximo? Irã, eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, eu acho que não é a igreja inerte por causa do esfriamento, né? Eu acho que o esfriamento é que tornou a igreja inerte.
né? Então, o que é o esfriamento? Veja, quando eu tenho um crente que preenche apenas um lugar, que ele é um que enche a casa, mas ele não ora, ele não lê, de novo, ele não é discípulo, porque veja bem, o que anda com Jesus, ele tem vontade de ser igual a Jesus, ele quer imitar ele quer de gente. E o que Jesus fez? Simples, ele foi no mercado, na padaria, no comércio, na loja, no shopping, tomou sorvete, comprou, comeu piqui, na casa de pecadores. E o que ele fez? Ele fez relacionamentos intencionais com a objetividade de dizer, gente, vocês podem caminhar comigo, eu sou isso aqui, é isso que é o evangelho é vida livre na vida. Agora, como que um crente vai fazer um negócio desse se ele eu diria para você, ele é inerte. Por que ele é inerte? Porque ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não participa das coisas de Deus, ele é frio, sabe? Então, esse crente, ele é um enchedor de igreja, mas ele não é um discípulo. E hoje, o que mais está pesando em nós é que Cristo quer que nós sejamos, irmãos, discípulos e não apenas um frequentador ou membro de igreja. O discípulo é diferente. Muito bom, Silvio. O pastor Leonardo está falando que nós precisamos voltar aos princípios, né? Voltar aos princípios. Então a gente não inventou a roda, a gente está voltando para aquilo que aprendemos. Quem ensinou? Não foi Constantino, com todo respeito a Paulo, embora Paulo fizera a mesma coisa, mas Paulo fez porque Jesus ensinou. Pedro fez porque Jesus ensinou. Paulo fez com Timóteo, pediu para Timóteo fazê-lo porque Jesus ensinou a Paulo e os discípulos. Então a gente está seguindo o modelo que é top de linha. Liz está dizendo parabéns pela iniciativa e louvar a Deus pela disponibilidade dos pastores. Para não falar que não perguntei, vai acontecer outras, viu, Liz? Respondendo. A Iranda participou novamente, pastor Silvio, e disse assim, talvez deveríamos copiarmos os bereanos, tomar a Bíblia como nossa fonte inesgotável de disciplina, de fé e de regra. Pastor Leonardo está perguntando, é possível as igrejas de hoje persistirem em não ser discípulo? Eu estou querendo entender que ele está querendo dizer o seguinte, né? Igrejas que não querem fazer discípulo, não querer fazer significa que não quer ser. Igreja, que ele está falando aqui, a membresia da igreja. É possível, pastor Silvio, igrejas que não... Entendi, não querer ser discípulo. Antes do pastor Leonardo, eu queria voltar a uma situação que a Ira colocou da questão de bereano. Eu gosto da palavra bereano, mas ao mesmo tempo tenho muito cuidado, muito medo dessa questão de, eu tenho que ser bereano. Porque hoje, se a gente observar, existem muitos bereanos no nosso meio. Por exemplo, que tipo de bereano, né? Por exemplo, você tem gente que diz, não, eu não escuto mais pastor, não, eu não escuto orientação, não, eu vou ficar estudando em casa a Bíblia, porque a Bíblia diz que eu tenho que ser bereano. Opa! A palavra bereano lá, e os bereanos não fizeram isso. Eles continuaram na igreja, servindo a Cristo, mas perguntando. E aí eu acho que o bereano vale a pena. Digo, deixa eu perguntar, deixa eu estudar. Aí ele chega para o pastor, pastor, o senhor está ensinando uma coisa aqui na igreja, que a gente tem que ser membro e disse daquilo, mas eu vi na Bíblia que a Bíblia diz para a gente ser discípulo. Isso é verdade? Olha o bereano surgindo. Ok, o bereano não vai bater de frente, o bereano não vai... eu não estou dizendo que não estou com medo de liderança, não é isso. O bereano não vai sair da igreja, o bereano vai continuar com Cristo. Então, só para ressaltar essa coisa, eu acho que a gente tem que ser bereano, mas bereano mesmo, de ler a Bíblia e dizer, gente, Jesus está falando isso e nós estamos fazendo aquilo. Vamos parar de fazer aquilo para voltar a fazer isso? Aí é bereano. Agora, o bereano chega e diz para o pastor, está aqui o que Jesus ensinou. O senhor não quer fazer? Não, tudo bem. Eu recomendo que esse crente bereano passe um tempo orando. Agora, se o crente, muito bem, Aira, se o crente não ora e não está tendo, ou se o crente ora e não tem resposta, eu tenho convicção de dizer a você, está na hora de você procurar outro arraial, uma vez que você é bereano e o seu lugar como bereano no seu arraial não está bereano, beirando o abismo. Pastor Leonardo, existe a possibilidade de igrejas não querer ser discípulos? Olha, infelizmente, eu acho que sim. Porque aí é aquela questão, né? Aí vem aquela questão, não, mas eu sou bereano, eu estou lendo aqui na Bíblia que isso é invenção de homem. Ora, não, então, meu filho, não é invenção de homem. Aí o que é que eu tenho? Eu tenho na Bíblia resistência. E a pergunta é, e por que eu tenho resistências no processo discipular? Porque nós somos culturalmente ensinados
a viver aquele modelo. Nunca perguntamos, aí cabe o Beirã, nunca perguntamos antes. Deixa eu perguntar uma coisa, como é que vem esse modelo de ser igreja? Por que a gente faz culto mais assim, populoso, só no domingo à noite? O que está rolando? Né? Por que a gente não ganha mais pessoas para Jesus? Por que as igrejas batistas, em tese falada nosso arraial, está mais decrescendo do que aumentando? Onde é que está onde é que a conta não fecha? Então, essa pergunta nos faz entender que muitas vezes nós temos igrejas que as lideranças dizem, nós não queremos isso. Tá bom do jeito que tá ótimo. Essa liderança, certamente, eu diria, sem nenhum medo de errar, são lideranças egoístas. Elas querem ficar nos seus cantinhos, com seus carguinhos, passando a vida ad eterno com aquilo, mas não querem experimentar o melhor de Deus, que é crescer, multiplicar e alcançar, e alcançar, e alcançar. Infelizmente. Pastor Silvio, e por onde começar? Por quem começar? Quem deve tomar essa iniciativa de criar essa cultura discipular na igreja? Olha, pastor Lopes, eu acho fidedignamente que é o pastor, né? Eu tenho conversado muito com pessoas, com irmãos, membros. Algum domingo desse eu estava almoçando na casa de uma família, a gente estava conversando sobre justamente a questão das igrejas, né? Especialmente em loco, em Minas Gerais, numa região do estado aqui, que não é no norte. Chegamos a alguns desses irmãos eram de lá dessa região, e eles comentaram, né, que lá a questão estava muito fria, aquela coisa toda da igreja, tal. E aí me perguntaram, né, uma pergunta difícil, quem é o culpado, a igreja ou o pastor? Eu diria que no primeiro momento, difícil, o crente gosta de fazer pergunta difícil a pastor, né? E perguntaram para mim se era culpado. Então, eu não disse que o pastor era culpado, nem que a igreja é culpada. Eu disse que ambos eram culpados. Eu disse apenas o percentual de culpa de cada um. E quem é o maior culpado? Eu diria que o pastor seria esse maior culpado. Mas só está culpando a gente? Não. Por quê? Porque, veja bem, se a liderança sonha, se a liderança entende, se a liderança tem a perspectiva, se a liderança sabe que está lá na Bíblia, entende que a palavra de Deus nos ensina para fazer daquele modelo. E eu, como pastor, vivo uma vida fraca, e aí eu vou falar de algo muito sério, se eu vivo uma vida fraca como pastor, se eu sou um pastor que não leio a palavra, que não oro, que não leio a Bíblia, que não estudo, que não tenho compaixão pelos perdidos, é muito claro e óbvio que eu vou me alinhar a uma liderança que não quer sair daquele modelo atual, até porque está muito tranquilo para mim, está muito bom para mim. Então, eu acho que o primeiro passo é começar na mentalidade do pastor. Quando o pastor muda a mentalidade dele, lê a Bíblia e diz, gente, Deus quer que nós cresçamos. Gente, Deus quer que nós multipliquemos. Gente, Deus quer que nós sejamos discípulos. Gente, Deus quer que a gente saia dessa inércia. Gente, Deus quer que a gente ore. Então, ele vai começar uma agenda na vida dele de leitura da palavra de Deus, uma agenda de oração, vai pregar na igreja sobre isso, vai demonstrar isso na vida dele, porque não adianta eu pregar e não ser. O pastor fala, mas ele não discipula ninguém. Então, isso é complexo. Então, ele precisa ser um modelo para a sua comunidade. A partir daí, Lopes, fica muito mais fácil. Eu estou falando de fácil da palavra fácil, com toda a sua intensidade da palavra. Por que fácil? Porque eu quero dizer o seguinte, as palavras, meu amigo, elas convencem, mas o exemplo arrasta. Tá? Então, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, se eu falo de fazer discípulo, mas eu sou visto fazendo discípulo, e quando eu falo disso, eu falo de propriedades, gente, aí o cara faz. Aí ele é autoridade. Então, isso se torna fácil, no sentido fácil da palavra. Aí, quando ele fala daquilo, o povo diz, deixa eu ouvir esse homem, que ele tem uma palavra para falar. Esse homem não é um qualquer. A gente sempre teve aqueles pastores que diziam assim, gente, pensa no pastor evangelista. Quem era o pastor evangelista? É o pastor que discipulava. Ele tinha paixão pelas almas. Agora, como que a gente faz isso? A gente abre a porta do coração. Mas como é que eu abri a porta? Eu saí do estágio de ser um frequentador de igreja para ser um discípulo de Cristo. O pastor é o discípulo de Cristo. A partir disso, ele passa a ser esse exemplo, esse modelo para a sua comunidade. Aí, então, torna-se fácil ele passar para a liderança. Depois que ele passar para a liderança, quem que ele vai passar? Ele começa a andar com líderes, ele começa a beber com líderes, beber no bom sentido, ele começa a comer com líderes, ele começa a sair com líderes, ele começa
a compartilhar a vida dele com líderes de oração, de leitura. Gente, mas que pastor maravilhoso, que pessoa de Deus, que homem bom, que homem de Deus, eu quero ser esse cara, eu quero andar nesse projeto. Então, quando ele fala isso, pastor, como é que eu faço para andar com o senhor? Aí as coisas se tornam melhores. Depois você tem líderes que farão com o resto do rebanho, o resto, com todo respeito à palavra resto, ou seja, com os demais do rebanho, porque o estudo que a gente fala é usado no julgamento contra nós, né? Então, com os demais do rebanho, isso acaba sendo mais fácil. Pergunta crucial: todo rebanho vai ser convicto dessa realidade bíblica? Infelizmente não. E por que não? Já disse o que eu vou repetir o que eu disse nisso. Porque nós temos tradicionais na igreja. A tradição não é boa, pastor? Tradição é boa. A tradicionalidade, não. A tradição de manter a espinha dorsal do evangelho é boa, o princípio que nos rege como crentes é bom, como igreja batista maravilhoso, mas se aquela tradição virou uma tradicionalidade que eu passo a cultuar, Ave Maria, pelo amor de Deus, a nossa assembleia tem que acontecer todos os domingos de manhã. Se eu passo a celebrar a minha tradição, não é mais tradição, não é mais valor, passa a ser tradicionalidade. Tradicionalismo, e tradicionalismo é ruim, é perverso, é mau, não é de Deus. Começa conosco. Pastores depois para os líderes. Exatamente, muito bem. Nós já estamos caminhando para o final, mas o pastor Edson Miranda participou e eu quero agradecer a todos que participaram. E ainda o pastor Wendel vai dar uma palavrinha mais para o final. Pastor Edson Miranda, pastor Silvio, colocou assim: a dificuldade de muitos em ser um discípulo de verdade está em fazermos discípulos, se deve ao fator comodismo, falta de interesse em conhecer Deus, Jesus e o Espírito Santo e a palavra de Deus. E o fator falta de amor ao próximo, que ele tá perguntando, né? E a outra seria: será se temos nas igrejas discípulos de fato? Eu diria que a gente está num processo talvez embrionário, embora ele já é mais milenar do que se possa, né? A gente está falando de uma estratégia de ganhar pessoas pelo próprio Cristo, não foi, com todo respeito, Mahatma Gandhi, não foi o Luther King, que eu admiro demais, não foi Lutero, não foi Calvino, não foi John Wesley, homens que, na verdade, foram, né, fora da curva, né, ao tempo da nossa fé cristã. Agora, é uma estratégia milenar, né? Há quase 2 anos de existência. Então, ela ficou sucumbida, ela foi ultrajada, ela foi calada ao longo dos anos, né? Por que ela foi calada? Porque o diabo é inteligente, gente. O diabo sabe, o diabo é estratégico. Ele sabe que essa era a ferramenta, ele sabe que esse era o modus operandi da igreja sair do estágio de frieza para o estágio de edificação dela e da glorificação de Deus, do Filho de Deus. Agora, o que é que acontece? Aí nós tivemos a Idade das Trevas, trazendo, portanto, várias coisas, vários elementos na adoração, no culto, na indulgência. Eu diria até, pastor Edson e demais irmãos, que como vale perguntar se de fato nós temos discípulos na igreja, vale também até perguntar que talvez nós não temos nenhum culto genuíno na igreja, porque o culto de hoje talvez seja um culto mais celebrativo, contemplativo, espiritual, apenas contemplativo, mas celebrativo antropológico, porque a gente sempre fala da minha vida, do meu sabor de mel, das minhas vitórias, das minhas conquistas, das minhas batalhas. Esse não é um culto bíblico. O culto bíblico é: eu estou lenhado, eu estou ferrado, eu estou destruído, mas eu vou para a igreja levantar a mão e dizer: o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, ao único que é digno de receber toda a honra, ao soberano, Rei Senhor dos Senhores. Isto é culto. Agora, o que nós assistimos hoje não é culto. Não é culto, a gente também tem dificuldade de discipular. Agora, se estamos embrionário, não porque está nascendo, mas porque nós estamos voltando aos princípios, vale a pena a gente perguntar: até que ponto eu sou um discípulo de Cristo? Eu, particularmente, eu não me considero 100% um discípulo de Cristo. Ainda vejo que em mim falta muito para ser um discípulo efetivo de Cristo. Eu gosto, na verdade, de pensar que eu estou caminhando com ele. Caminhando com ele, eu dou as minhas escorregadas, eu dou as minhas falhas, eu tenho os meus temores, eu tenho
às vezes, a minha tradicionalidade, eu tenho, às vezes, o meu medinho de fazer a coisa como Deus quer, por causa do homem, por causa do que a tradicionalidade vai pensar. Então, eu penso que, às vezes, eu não sou um discípulo como deveria ser. Mas eu acho que só pelo fato de nós sermos embrionários no projeto de resgatar os valores principiais, ou os valores dos princípios, eu acho que aí a gente já está caminhando na direção de sermos discípulos segundo o coração de Deus. Não é de menos que eu te convidei para poder falar desse assunto, que não é na questão do... Não, e eu só aceitei porque foi você que inventou esse negócio de masterclass, porque essas coisas de inglês é só tu, que quando eu crescer, eu quero ser igual a tu. Masterclass sem o professor falar inglês, mas falar a língua que a gente está precisando ouvir, que é essa língua discipular, né? Pastor Silvio faz um trabalho brilhante aqui na Igreja Batista Monte Sinai, está numa implementação dessa visão discipular. Ele está falando, não é discurso, né, quem está participando aí, porque tem muita gente aí fora de Montes Claros participando, né, assistindo, e nós louvamos a Deus, viu, Silvio, pela sua vida. Te conheci em 2019, cara, e continuo sendo seu fã. Foi 19? Foi em 19? 2018. Foi em Brasília, no hotel lá? Foi. Não foi? E você, de fato, tem sido esse cara comprometido em ser discípulo e fazer discípulo. Foi por isso que a gente chamou, porque a ideia é fazer disso mesmo um ponto aqui para ajudar a nós, todas as igrejas, pastores, líderes, e uma bênção. Eu quero te agradecer, Silvio. Ô Lopes, eu que agradeço. Você fizesse suas últimas considerações, e depois eu queria ceder o espaço aí para o pastor Wendel, da Igreja Batista Independência. Ele vai fazer um convite para nós também. Tá E certo. a gente vai estar sempre fazendo aqui. A ideia, por exemplo, é trazer numa outra oportunidade aqui sobre pequenos grupos multiplicadores, depois falar sobre escola bíblica discipuladora, depois é falar sobre ministério infantil e outros assuntos mais concernentes à igreja, tá? Certamente você vai voltar aqui não para falar mais sobre ser e fazer discípulo, porque a lenhada hoje foi forte. Eu falei com você que eu ia gravar e nós vamos publicar depois, tá bom? Suas considerações, pastor. Eu não sei se a lenhada vai ser tão forte que esse negócio gravado, se Alexandre de Moraes vai mandar me prender, não sei. Mas vai que ele cisma com o projeto discipular, né? Mas, pastor Lopes, eu de fato tenho gratidão a Deus. Ao pastor disse: tamo junto o quê? Para me visitar se eu for preso? Para levar um quentinha para mim? Eu acho bom. Muito bem. Mas eu estou pronto aqui para servir o reino e até que, como disse Paulo, carregar as marcas de Cristo, se essa for a vontade de Deus. Mas eu agradeço, Lopes, de fato, o seu convite. Fiquei muito lisonjeado. Deus sabe o quanto feliz, porque fui convidado para esse tempo. Nós temos tido uma caminhada na Monte Sinai, você mesmo conhece, e eu acredito que a gente tem ido num caminho certo, embora que sempre erramos quanto homens, quanto pessoas, mas os resultados que estão vindo, sabe, o final das contas, o cálculo que está fechando, parece que Deus tem nos dado bônus, sabe, parece que Deus tem abençoado a igreja dele. Nós temos tido tantos líderes compromissados. Domingo pela manhã eu me encontrei com os líderes de pequeno grupo e nós falamos acerca de alguns assuntos e eu vi o quanto eles estão, sabe, envolvidos com o reino de Deus, quanto eles estão apaixonados pela visão bíblica. Então eu só tenho a agradecer. Mas, sobretudo, Lopes, a Glória, eu quero agradecer a você o seguinte: o que está acontecendo no norte de Minas, especialmente aqui em Montes Claros, tem parte da sua função, né? Você veio primeiro, você estava aí, você é o precursor desse projeto de sonhar ali na Monte Carmelo, uma igreja tão co-irmã nossa, tão envolvida, e eu me sinto feliz de saber que tem pastores que pensam assim. E, ao mesmo tempo, pastor Lopes, eu lamento, eu quero encerrar com essa palavra, eu quero lamentar de coração que outros pastores, eles não participem dessa visão.
lamento, porque eles ainda não fazem. Por quê, pastor? Porque não é uma guerra, gente, não é um discurso de quem faz mais, quem faz menos, não é? É uma coisa que nós estamos seguindo o mestre e parece que isso causa pavor em alguns colegas, sabe? Se afastam, não entram e perdem essa alegria de poder ver o que Deus está fazendo, não ônus, mas bônus nas comunidades. Então, minha gratidão ao Masterclass, gratidão a todos que me ouviram aqui, aqueles irmãos de longe que estão nos ouvindo, né? Alguns Manda um abraço aí pra turma aí. de Aracaju, Deus abençoe vocês, de Aracaju, pessoal aí de Clá dos Poções, pessoa de Mateus, Márcia, os meninos do São IPEL, Paulo né? também, né? Tem de São Paulo Oh, também. rapaz, gente de São Monte Paulo, Azul. Monte Azul, pastor Leonardo, Espinosa, essa turma boa lá de Jacobina, Januária, né? também. Aracaju, que eu já falei, Januário, então agradecer os irmãos da Monte Sinai, muito obrigado por vocês, né? Terem ouvido, eu espero que, na verdade, a gente tenha contribuído para que você saia dessa situação tão ruim que é de ser apenas um preenchedor de espaço, sabe, gente? De templo, de culto. Não, Deus não quer isso. Deus quer que nós sejamos discípulos para a glória dele. Então, muito obrigado por tudo. Lopes, de coração, ó, hashtag Tamo junto, cara. tamo junto.